Venceu o diabo cara a cara no deserto, onde não tinha nada, mano, não tinha pão. Imagina você, irmão, 40 dias sem comer. Não tem gente que não aguenta nem um dia. Aí fica um dia sem comer, já parece que vai morrer, desmaiando. Não aguenta. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala para os meus Coríntios, ele fala o seguinte, que Deus ele pegou os nossos pecados, colocou sobre Jesus. Ele pegou os meus pecados, seu pecado, e colocou sobre ele. E pegou a justiça dele, a santidade dele, e colocou sobre nós. Paulo diz que pelo primeiro Adão, a morte veio a toda a humanidade. No primeiro Adão, a morte veio. Mas pelo segundo Adão, que é Jesus, veio a vida. Quando você encontra alguém falando assim, o que eu tenho a ver com isso? Adão e Eva pecaram, não é problema dele, agora eu tenho que pagar por isso? Alguém já ouviu alguém falar isso? Mas eles só lembram do primeiro Adão, mas esquece que o segundo pagou o preço lá naquela cruz. Substituiu-nos. Morreu em nosso lugar, levando sobre si todos os nossos pecados. Então eles ficam de olho lá no primeiro Adão, para o segundo que morreu naquela cruz. O primeiro pecou lá no paraíso, o segundo enfrentou a mesma serpente lá no deserto e venceu. Ele tinha tudo lá no deserto e Jesus não tinha nada. E lá não foi na forma de uma serpente, ele veio em pessoa. Se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus falou assim, nem só de pão viverá o homem, porque está escrito, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus ele enfrentou a verdadeira guerra. Enquanto o primeiro Adão lá no paraíso, ele pecou, ele errou. O segundo, que é Jesus, ele venceu o diabo cara a cara no deserto, onde não tinha nada, não tinha pão. Imagina você, irmão, 40 dias sem comer. Não tem gente que não aguenta nem um dia. Aí fica um dia sem comer, já parece que vai morrer, desmaiando. Não aguenta. Eu quero ler com a igreja nessa noite um texto da palavra de Deus, Salmo 37. Nós costumamos falar muito desse salmo. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas cuidado dos que praticam a iniquidade, porque eles serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa ele abandonar o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Somente até aqui. Eu quero falar, mandando o tema hoje, entregando o caminho ao Senhor. O ambiente natural do peixe é água. Quando Deus criou os animais, Deus falou com quem? Com a terra. Quando Deus quis criar os peixes, Ele falou o quê? Com a água. Quando Deus quis criar as plantas, as árvores, Ele falou também com a terra. Se você tirar a planta da terra, ela morre. Se você tirar um peixe da água, com o tempo ele morre. E quando Deus quis criar o homem, Ele falou consigo mesmo, dizendo, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Irmãos, sem Deus não há vida. Sem Deus o ser humano não vive, ele vegeta. É impossível termos vida verdadeira longe da presença de Deus. Assim como um carro movido a gasolina não anda sem gasolina, com o tanque vazio, assim também nós não podemos viver uma vida verdadeira sem Deus. O salmista nesse salmo aqui, ele fala que sobre a prosperidade dos pecadores, né? Que um dia ela acaba, e somente os justos serão felizes. Nós não devemos comparar a nossa vida com a vida de ninguém. Você é você. A vida da outra pessoa é dela. Não importa que ela está vivendo ou não. Deus, Ele cuida daqueles que são dele. Deus é aquele que supre cada uma das nossas necessidades. Jesus ele foi bem claro, olha, muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor livra. E Jesus ele declarou também, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E a síntese desse versículo é que nós também venceremos. Mas eu preciso ter com Deus uma aliança, fazer com Deus um pacto, declarar para Ele que Ele é o meu Deus, que Ele é o meu refúgio, que Ele é a minha fortaleza. É eu que tenho que dizer, Senhor, Tu és o meu Deus, o meu refúgio é a minha fortaleza, e em Ti, meu Deus, eu confiarei. Posso passar por grandes lutas, adversidade, mas a minha vida está entregue a Ti. Nós não devemos servir a Deus não por obrigação. Eu sirvo Jesus, eu tenho medo de ir para o inferno. Está errada essa motivação. Eu sirvo Jesus porque eu amo Ele, porque Ele é o meu Senhor, porque eu entreguei a Ele a minha vida. Os meus pecados foram perdoados. Eu estou vivendo uma nova realidade. O meu nome está escrito no livro da vida. E eu tenho prazer em servi-lo, em adorá-lo de todo o meu coração.
Então o salmista ele fala aqui, olha, versículo 3, confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. O que ele está dizendo? Para nós confiarmos no Senhor, depositar em Deus a nossa confiança. Então confia no Senhor, nas suas causas, nas suas necessidades, não se desespere, coloque diante dele a tua causa, entregue não apenas a sua vida, mas toda a sua vida, sua saúde, suas finanças, sua família, seus relacionamentos, sua vida espiritual. Nós precisamos termos, irmãos, uma aliança com Deus total. A nossa vida, ela está firmada em 4 pilares. Alguém chega e fala assim, olha, nossa, eu estou cheio de problema. Não é verdade. Nós só podemos ter 4 tipos de problema na nossa vida. Problema espiritual é a nossa vida com Deus. Físico é eu com eu. É você com você. Relacionamentos, você com o próximo. E um outro problema que é a finança. Coloque na mão de Deus as 4 áreas da sua vida. E aqui diz, olha, confia no Senhor, faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Quer dizer que Deus vai cuidar de você. Deus ele vai te suprir. Você vai experimentar milagres na sua vida. Portas vão se abrir. Bênçãos vão ser derramadas. Deus te dará direções, estratégia, mas você precisa confiar no Senhor e fazer o bem. O Senhor está dizendo aqui, olha, verdadeiramente serás alimentado. Irmãos, uma das necessidades mais básicas do ser humano é o quê? Alimentação, roupa, um teto para morar, uma boa educação e outros cuidados que você precisa ter. Então Deus está dizendo aqui que se você confiar nele e fizer o bem, ele vai te suprir as suas necessidades. Preparar o meu ambiente interior, exterior, espiritual primeiramente, interior e o exterior vai ser diferente. Jesus falou, olha, limpa primeiro o interior do copo e o resto ficará limpo. Porque gente não quer mudar do lado de fora e está sujo do lado de dentro. Primeiro limpa do lado de dentro. Suponhamos que você encontra um prato, um copo, essa taça aqui, ó. Se ela estiver toda suja do lado de dentro e limpinha do lado de fora, você teria coragem de tomar água nela? Mas suponhamos que ela tivesse um pouquinho de poeira do lado de fora, mas do lado de dentro, tudo limpinho. Fala, eu não tomo. Então tem que ser limpo do lado de dentro. Eu preciso entender isso, porque a nossa vida é uma colheita. Eu preciso me firmar com Deus. Mas se eu estiver bem com Deus, eu também estarei bem com o meu próximo. Continuando aqui, olha, o versículo 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja do teu coração. O que é deleitar-se? Deleitar é descansar. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja do teu coração. Ou seja, Deus, quando você confia nele, você faz a sua parte, você descansa nele, Ele vai te conceder o que deseja o seu coração. Não adianta ficar desesperado. Tem que ser agora, é já, e que não sei o que, irmão. É na hora certa. Demorou 9 meses para nascer. Mas quer as coisas para ontem. Não, comigo é para ontem. Vai ficar chupando o dedo, vai esperar. Tempo de Deus. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Então, quando eu descanso em Deus, eu vou aprender o que é esperar nele. E é Ele que vai me conceder. Deleita-te também no Senhor, descansa no Senhor e Ele te concederá. É Ele quem vai te dar. Vai o próximo versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas esse versículo aqui é lindo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Caminho aqui, irmão, fala de vida. Entrega a sua vida, entrega a tua causa, entrega a tua necessidade, entrega a tua família. O diabo não irá prevalecer. Não se desespere. Aprenda a confiar e a descansar e a aguardar o momento do agir de Deus, porque enquanto você descansa, Deus trabalha em seu favor. Mas entrega o teu caminho, você entrega a tua vida. Firma essa aliança com Ele, firma esse pacto, firma esse propósito de que Ele é o seu Deus, amém? Você vai se surpreender, porque há poder na oração, há poder na fé. A vitória que vence o mundo, diz o apóstolo João, é a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé em quem? Em Deus. Porque se você está de pé, isso já é um milagre. Glória a Deus. Se você está vivo, está viva, isso já é um milagre. Agradeça a Ele, porque ainda tem muita coisa para Deus fazer na sua vida em nome de Jesus. Vamos pedir ajuda ao Espírito Santo para que a obra seja completa, para que não haja nenhum impedimento, para que você e eu possamos vivenciar isso e as promessas de Deus serem autênticas e reais na nossa vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará.
descansa nele, confia nele, faz o bem e ele vai cuidar de você. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé em nome de Jesus?